Já chamo o Sérgio Vale, nosso especialista CNN em Economia, que faz companhia para a gente toda segunda-feira aqui. Oi, Sérgio, bom dia, bem-vindo. Oi, Thaís, tudo bem? Bom dia. Sérgio, você me ouviu aqui falando daquilo que é obrigatório, daquilo que é quase que obrigatório para promover crescimento e investimento no país. Eu queria começar pela parte obrigatória, porque não temos detalhes ainda dos principais candidatos de como isso vai ser feito. Qual é a tua expectativa? Que logo depois das eleições esse programa mais detalhado aparece ou ainda vai ser um jogo de esconder a estratégia de como lidar com os limites do gasto público? Eu acho que essa discussão ainda vai ficar escondida até o final da eleição, tá? A gente viu isso um pouco ontem no debate, os candidatos fugindo dessa discussão, e não vai ser muito diferente. Eu acho só, de fato, quem ganhar a eleição que vai ter que trazer isso à tona no quarto trimestre desse ano. E eu acho que aí a gente tem que ser um pouco realista o que pode acontecer no ano que vem. A gente precisa de ter reformas, são muito profundas em algumas áreas. A gente está numa polarização política muito difícil da gente imaginar que você vai ter uma conciliação para aprovar reformas que são importantes e profundas. Então, acho que a gente tem que ficar aí no básico, que eventualmente a gente consegue avançar, porque tem alguns projetos que já existem e que talvez aí você consiga ter uma conciliação para isso acontecer. Que eu acho que a reforma tributária, a gente já tem aí uma certa maturidade de propostas, de discussão para isso acontecer. Fica toda a discussão se vai ser mais sobre imposto de renda, vai ser mais sobre bens e serviços, mais federal ou mais geral. Enfim, essa discussão também está em aberta, mas eu acho que alguma reforma tributária deve avançar no ano que vem. E na questão do gasto, que é outra parte importante, há mais a discussão em relação a como desmontar a regra do teto, sem exatamente ainda se saber o que vai colocar no lugar, mas me parece claro que vai ter uma flexibilização da regra do teto ano que vem para caber duas políticas muito prováveis. Uma política social, né, para incorporar o aumento do Auxílio Brasil que a gente teve esse ano, e investimento público, especialmente se o PT ganhar, né, se o Lula ganhar, há aí uma expectativa de que investimentos na área federal comecem a voltar a partir do ano que vem. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que focar e esperar algumas medidas específicas. Eu acho que esses vão ser os dois grandes temas, né? Regra do teto e reforma tributária vão ser os dois grandes elementos de ataque para qualquer governo ano que vem. Sérgio, falando rapidamente da expectativa para a semana, vamos ter aí uma fotografia positiva, uma continuação de fotografias positivas sobre o desempenho da economia, com o resultado do PIB do segundo trimestre, IGPM que deve trazer deflação, mais geração de vagas, provavelmente uma nova queda do indicador de desemprego no Brasil. Mas eu queria te perguntar sobre qual é a diferença da fotografia que estamos vendo agora para o filme da economia americana, que precisa continuar, da economia americana, não, da economia brasileira, que precisa continuar rodando nos próximos meses e no próximo ano. Pois é, Thaís, esse é o ponto. A fotografia agora está muito boa. De fato, essa semana a gente vai ter boas notícias no CAGED, um número alto, a gente vai ter um PIB de segundo trimestre forte, ainda deflação nos indicadores do IGP. Então, é um cenário ainda de curto prazo positivo na economia que eu acho que a gente ainda vai ver durante algumas semanas. Provavelmente ainda setembro, ou provavelmente talvez outubro ainda, a gente tem algumas boas notícias aparecendo na economia. O problema, justamente como você falou, é que a fotografia está bem, mas o filme está começando a virar quase um filme de terror à frente. A gente está vendo uma desaceleração própria da economia brasileira que vem por conta da alta de juros aqui, que se junta a uma desaceleração mundial que está contratada com uma recessão nos Estados Unidos, na Europa, que está vindo aí pela frente na virada do ano e que a gente vai ter que enfrentar com um novo governo, trazendo as dificuldades também que a gente vai ter para esse novo presidente. Então, o momento está bom, mas a gente precisa estar, infelizmente, preparado para um momento à frente que não vai ser tão bom. E por isso, a gente volta ao ponto anterior. Essas reformas para o ano que vem, especialmente a tributária, e tentar fazer uma reforma na parte de gasto que não seja tão agressiva, vai ser essencial para a gente manter a estabilidade da economia e não afugentar o investidor, que é o que a gente não quer que aconteça ano que vem. Sérgio Vale, nós vamos ter muito para falar ainda sobre esses temas, meu caro, e vou contar sempre com você. Boa semana. Boa semana, Thaís. Até a próxima.